Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, para a gente começar a trabalhar nessa aula, começar e concluir nessa aula mesmo, mais um tema importante para o teu exame, o tema da coisa julgada, tá? Pensando no aspecto teórico, é óbvio que a coisa julgada é um tema que a gente não conseguiria desenvolver em um bloco. Mas pensando no teu exame de ordem, a gente tem totais condições de desenvolver esse tema inteiro num bloco só. E vamos fazê-lo, tá? Primeira coisa, o espectro legislativo, né? Onde é que eu tenho o fundamento legislativo da coisa julgada? Artigo 502 e também até o 508 do Código. Mas também a gente tem aqui, e não é demais lembrá-los, do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, né? Para quem não gosta muito de direito constitucional, o artigo 5º é aquele que tem o rol de direitos e garantias fundamentais. Então tem muita coisa dentro desse artigo 5º. E o inciso 36 vai dizer que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então a coisa julgada, posso afirmar, professor, que é uma garantia constitucional? Pode, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, o que é a coisa julgada? Gente, primeira coisa, o nosso Código de Processo Civil, ele traz a definição da coisa julgada material. Vejam ali, ó, que eu destaco conceito coisa julgada material. E o código aqui, apesar de a gente sempre tecer uma ou outra crítica ao novo CPC, nesse aspecto ele andou bem. Ele andou bem por quê? Porque quando ele define a coisa julgada material, na verdade, ele está definindo, de fato, a verdadeira coisa julgada. Quando eu penso em coisa julgada, eu tenho que pensar na coisa julgada material, que de fato, repito, é a verdadeira coisa julgada. Mas o que é essa coisa julgada material, professor? É essa autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Quando eu falo em decisão de mérito não mais sujeita a recurso, eu falo em decisão judicial que sofreu o que a gente chama de trânsito em julgado. Então, para que eu tenha coisa julgada material, eu preciso de uma decisão de mérito, então vamos destacar isso daqui, ó. Você sempre tem que ter em mente que tenha transitado em julgado. Então, se eu tiver decisão de mérito somada ao trânsito em julgado, eu tenho a coisa julgada material, que é a verdadeira coisa julgada. Tá? Antigamente dizia-se que a coisa julgada era um efeito da sentença, e não é um efeito da sentença. É sim uma qualidade da decisão judicial, e agora o Código chama de autoridade. A doutrina por muito tempo falava em qualidade da decisão judicial, o Código antigo falava em eficácia, o novo Código vai falar em autoridade. Agora, professor, eu estou viajando, eu estou boiando. Por que eu preciso desta qualidade na decisão judicial? Por que eu preciso desta autoridade da decisão judicial? Para que os litígios tenham um ponto final. E não tenham somente vírgulas ou ponto e vírgula. Eles precisam de um ponto final. Eles precisam de uma decisão judicial que, não cabendo mais recurso dela, eu não tenha mais como discutir. A partir do momento que eu tenho uma decisão judicial e expira-se o prazo para a interposição de um recurso, porque não cabe mais recurso ou porque simplesmente a parte perdeu o prazo para esse recurso, eu digo que essa decisão judicial transitou em julgado. Ah, legal. E se essa decisão judicial é uma decisão de mérito, ela transita em julgado e faz coisa julgada material, tá? Essa decisão aqui, ó, decisão de mérito, pode ser uma decisão interlocutória, parcial de mérito, pode ser uma sentença, pode ser um acórdão de um tribunal de justiça, tribunal regional federal, tribunal superior, ou até mesmo uma decisão monocrática de tribunal. O importante é que transite em julgado e que tenha
analisado o mérito. Então, professor, eu posso afirmar que as decisões judiciais que resolvem o mérito, que decidem a questão, ou uma parte da questão, de forma definitiva, com cognição exauriente e que tenham transitado em julgado, são decisões que fizeram coisa julgada? Sem dúvida nenhuma, são decisões que fizeram coisa julgada. Tá? Agora, professor, eu tenho lá um pedido que eu faço em tutela provisória no meu processo e o juiz analisa e me concede. A parte eventualmente não recorre daquela decisão. Aquilo transita em julgado. Faz coisa julgada? Não. Primeiro porque aquilo vai ser revisto ainda pelo juiz no momento de prolatar a sentença. Então ainda pode ser modificado pelo mesmo juiz. Segundo, porque foi proferida uma decisão com base em cognição sumária. Tá? Eu preciso de uma decisão de mérito no sentido de uma decisão que, de forma exauriente, ou seja, com base em todos os elementos necessários, o juiz conseguiu analisar a questão. Analisou a questão, julgou a questão, não foi interposto recurso, essa decisão transitou em julgado. E nesse momento faz-se a coisa julgada material. Tá? Agora, cuidado com o seguinte. Por quê? Além da coisa julgada material, eu tenho a chamada coisa julgada formal, que alguns chamam, mas nem todos, mas alguns chamam, é importante que você saiba, chamam de preclusão máxima, tá? Preclusão máxima, que seria o quê? A imutabilidade da decisão judicial dentro daquele processo. Não se impede que eu discuta novamente aquilo num outro processo. E aí, ó, o artigo 507, ele mais ou menos exemplifica pra gente o que seria essa coisa julgada formal. Olha lá, é vedado, então é proibido a parte, né? E quando eu digo a parte aqui, qualquer uma das partes, tanto o autor como parte ré, discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Então eu entro com uma demanda, o juiz extingue por indeferir a minha inicial. Eu não recorro, não posso mais discutir a questão do indeferimento naquele processo. Mas eu posso entrar com uma nova ação no futuro envolvendo a mesma questão. E se eu corrigir esse vício que gerou o indeferimento da petição inicial, o juiz não vai poder dizer que já foi julgado aquilo, que já teve coisa julgada. Porque na coisa julgada formal, eu impeço a discussão dentro de um processo, tá? Mas não impeço a discussão sobre aquele assunto em uma outra demanda, em um outro processo judicial. Ok? Entendido o que é coisa julgada, entendida a diferença entre a coisa julgada material e a coisa julgada formal, a gente precisa analisar os limites objetivos da coisa julgada. E os limites objetivos, eu vou anotar aqui a seguinte frase para você. Qual parte da decisão torna-se, qual parte da decisão torna-se imutável? Qual parte da decisão torna-se imutável? Quando eu penso em limites objetivos, é qual parte da decisão judicial que se torna imutável. Quando a decisão judicial faz coisa julgada, a gente diz que cai sobre ela um manto protetor, como se fosse um cobertor que protege aquela decisão judicial e que impede que ela seja modificada num processo futuro. Agora a pergunta é a seguinte, professor, quando eu pego a decisão judicial, ela tem lá relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Relatório, motivação, né, a chamada fundamentação, e a conclusão, que é a parte dispositiva. Esse manto, esse cobertor que protege a coisa julgada, ele protege tudo? O relatório torna-se imutável? Vamos imaginar que o juiz narrou alguns fatos no relatório. Esses fatos, eles são imutáveis? Nunca mais vai poder dizer que esse fato aconteceu de uma outra forma? Quando o juiz fundamenta a decisão judicial, ele extrai uma conclusão, por exemplo,
uma interpretação do artigo 500 do Código Civil, inventei aqui. Essa interpretação do artigo 500 do Código Civil, ela se torna imutável? Ninguém mais pode interpretar de forma diferente aquele 500? O que é que atinge? Regra geral. Regra geral está no 503 caput, né? A cabeça do artigo 503. Olha lá. A decisão que julgar, total ou parcialmente, o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, questão principal expressamente decidida. É isso que faz coisa julgada em regra geral. O que faz coisa julgada, então, é o meu pedido que foi expressamente decidido pelo juiz. Eu pedi para rescindir aquele contrato. O juiz diz que não rescinde e não se discute nunca mais, porque foi exatamente isso que eu pedi para ele. Então, tudo aquilo que eu peço, o magistrado deve expressamente decidir. E quando eu peço algo, eu trago fundamentos para fazer esse meu pedido. Quando o juiz decidir, ele está dizendo, olha, com base nesses fundamentos que você trouxe, esse seu pedido foi julgado dessa forma. Se transitar em julgado isso, não se discute mais esse seu pedido, porque isso foi expressamente decidido. Agora, essa regra do caput é uma regra geral que sempre foi assim, tá? Isso não é novidade nenhuma. Mas nós tínhamos uma situação bastante problemática no nosso sistema antigo, que era a seguinte. Imagine que eu ingresse com uma ação de alimentos contra o meu suposto pai. Eu digo assim, senhor juiz, esse fulano aí, réu, ele é meu pai e por essa razão ele precisa me pagar alimentos porque eu estou passando por dificuldades financeiras, eu acabei de ingressar na faculdade, não estou conseguindo trabalho, não tenho dinheiro para pagar a faculdade e ele tem muito dinheiro e provo isso. O meu pedido era exclusivamente, condene esse cara a me pagar alimentos, tá? Ele vinha na defesa dele e dizia, de fato, tenho essa condição, de fato, ele deve estar passando por necessidades, mas eu não sou o pai dele. Ele se equivocou. Eu nunca vi a mãe dele na vida, nunca tive um relacionamento com a mãe dele na vida e nunca ouvi. Então eu não sou o pai dele, tá? Eu era intimado a impugnar a contestação e rebatia os argumentos dizendo, ele é meu pai, sim, ponto final. O juiz ia lá e fazia um exame de DNA e descobria-se nesse exame de DNA que eu, de fato, não era filho dele e que por essa razão, o juiz julgava improcedente o pedido de condenação em alimentos. Professor, transitada em julgado essa sentença, você poderia entrar com uma nova ação de alimentos contra esse suposto pai? Não. Mas eu poderia entrar com uma investigação de paternidade, dizendo eu quero ser declarado filho desse cara, porque eu quero ter o nome dele, porque eu quero ter o direito à herança dele. Eu poderia? Professor, mas você não é filho. Pois é, mas eu poderia rediscutir essa questão novamente. Imagine que ele fosse revel, não contestasse esse pedido de investigação de paternidade e o juiz dissesse, fulano, você é sim o pai do ciclano nesse caso aqui. Por quê? Porque a questão da paternidade, apesar de ter sido discutida em outro processo, foi apenas fundamento daquela ação de alimentos e não questão principal expressamente decidida. Então nós tínhamos no sistema antigo uma possibilidade absurda, que era a seguinte, de eu não ser filho para receber alimentos, mas ser filho para receber uma herança, o que é um completo absurdo. O que é que o novo código fez para resolver o problema? Ele coloca o que a gente chama de ampliação desses limites objetivos. E isso aparece aqui no parágrafo 1º desse artigo 503. Olha lá. O disposto no caput, o que é o disposto no caput? É justamente a proibição, a imutabilidade da discussão sobre aquilo. Fazer coisa julgada. Aplica-se a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo. Então, por exemplo, quando eu peço alimentos, eu tenho uma questão prejudicial apontada pela parte contrária, que é não ser pai. Como assim, professor, questão prejudicial? É aquele fato, é aquele fundamento que uma parte traz e a outra
rebate e que tem condições de modificar a decisão judicial. Quando eu falo em questão, eu falo em alegação de uma parte rebatida pela outra parte, impugnada pela outra parte. Então eu falei que era filho, ele disse que não era pai. Opa, temos uma questão. Para saber se é prejudicial ou não, eu tenho que me perguntar: o fato de ser pai ou de não ser pai influencia numa ação de alimentos? Resposta: sim. Porque se for pai, tem que pagar alimentos. Se não for pai, pelo menos em princípio, não há o dever alimentar. Ah, então, questão é um fato, é um fundamento trazido por uma parte e rebatido pela outra. É um fato controvertido. E prejudicial quer dizer que essa questão pode influenciar no resultado do processo. Ser pai influencia? Claro que influencia, porque se é pai, repito, tem que pagar alimentos. Se não é pai, não precisaria pagar. Agora, cuidado. Cuidado. Tem uma condição aqui, ó. Não basta ser questão prejudicial. Tem uma condição, e eu vou colocar como condição cumulativa. Por quê? Porque eu preciso que esses 3 itens aqui estejam atendidos para que sobre essa questão também faça coisa julgada material. Primeiro requisito: dessa resolução depender o julgamento do mérito. O juiz, quando se depara com uma ação de alimentos, ele precisa chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão: há o dever alimentar? Como é que ele vai saber? Tem que haver uma relação familiar, né? Ou se fosse uma indenização, alimentos por ato ilícito, tem que ter o ato ilícito. Mas nesse caso, uma ação de alimentos fundada na paternidade. Bom, eu tenho que ter a comprovação de que é pai para dar alimentos, ou a comprovação de que não é pai para não dar os alimentos. Então a questão dos alimentos, ela é uma questão que necessária para o julgamento, a questão da paternidade, desculpem, é uma questão necessária ao julgamento dessa ação de alimentos, mas sem dúvida nenhuma que é uma questão necessária. Então, nesse meu exemplo que eu dei, para condenar ou não a pagar alimentos, é necessária a comprovação da paternidade? Resposta positiva. Resposta sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Segundo ponto: a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Então eu vou lá e cito o réu para uma ação de alimentos. Fundamento: eu sou filho desse cara, preciso de alimentos, ele tem condição de pagar os alimentos, eu quero condená-lo a pagar os alimentos, tá? O réu vem e diz: não sou pai, ou seja, ele já exerceu o contraditório em relação a essa situação. Se ele fosse revel, não poderia fazer coisa julgada a questão da paternidade, poderia fazer tão somente a questão dos alimentos, mas a questão da paternidade não. E o terceiro elemento: o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Como é que eu sei isso, professor? Você sabe da seguinte forma: quando eu entro com uma ação de alimentos, é numa vara de família, tá? Eu uso como fundamento dessa minha ação uma investigação de paternidade, ou a existência da paternidade, melhor dizendo. Para esse juiz que vai decidir se é pai ou não para pagar alimentos, a questão que se põe aqui é a seguinte: quando ele diz que é pai ou não é pai para fim de alimentos, essa questão de ser pai ou não serve para sempre? Vai fazer coisa julgada? A questão é: esse juiz poderia julgar uma ação de investigação de paternidade? Poderia. Teria competência? Teria, porque seria também competência de uma vara de família, se na localidade há uma vara de família, tá? Diferente da situação em que eu entro com uma ação, por exemplo, pedindo uma pensão em razão do falecimento da minha companheira. E lá eu digo: vivíamos em união estável, por isso eu tenho direito ao benefício previdenciário. O juiz de lá diz: ok, vivia em união estável, mando pagar o benefício. Ele tem competência para julgar a questão da união estável como questão principal? Teria possibilidade de eu ajuizar uma ação de dissolução ou de reconhecimento de união estável diretamente na Justiça Federal, que seria, por exemplo, a competente para julgar uma ação de benefício previdenciário contra o INSS? Não. A Justiça Federal não pode julgar esse tipo de demanda, ela só pode julgar isso como questão incidental e não
como questão prejudicial. É mais ou menos quando você tem lá uma declaração de inconstitucionalidade. O juiz, no caso concreto, declara a norma inconstitucional. Essa declaração faz coisa julgada? Não faz. Por quê? Porque o juiz, sozinho, não tem questão, não tem competência para julgar, para declarar uma norma inconstitucional de forma direta. Ele só pode fazer isso de forma difusa, de forma incidental. Diante de um caso concreto, ele declara inconstitucional uma norma para julgar esse caso concreto aí. Então, se eu tiver os 3 requisitos somados, o que eu tenho? Eu tenho essa possibilidade, então, de essa coisa julgada, desse manto protetor, desta imutabilidade, também atingir uma questão incidental. Também atingir uma parte que, em princípio, seria só um fundamento do meu pedido, mas que, como é prejudicial, como se tornou controvertido, o juiz julgou, e se ele julgou uma vez, em tese, isso deveria valer e também firmar coisa julgada, como acontece com o restante, né, da parte dispositiva da decisão judicial. Beleza? Tranquilo? Ainda, informação importante, é uma repetição para você fixar bem. Olha lá. Esta ampliação dos limites não se aplica se, olha a condição, mais uma vez aqui, ó, partícula C. No processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Quer dizer o seguinte, que essa questão prejudicial vai fazer coisa julgada quando todas as provas que eram necessárias, quando o contraditório de fato foi realizado. Porque se essa questão prejudicial foi julgada sem os elementos necessários para o seu julgamento, ela não pode fazer coisa julgada, tá? E além disso, o Código deixa claro no 504 que não fazem coisa julgada. Olha, os motivos, né, os fundamentos do juiz, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. E 2, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Quer dizer que aqueles fatos que o juiz utilizou como premissa podem ser discutidos num processo futuro. Vamos imaginar que numa ação judicial eu discuta lá uma indenização por acidente de trânsito e eu afirme que no dia chovia muito e por isso meu carro perdeu os freios, tá? O juiz reconhece que chovia porque a prova dos autos levou a isso. Não quer dizer que num outro processo que discuta um acidente, tá? No mesmo dia, no mesmo local, não se possa partir de uma premissa de que não choveu, de que não havia prova da chuva. Isso, de fato, não faz coisa julgada, tá? E todos os fundamentos, principalmente os jurídicos que o juiz utilizou, não tornam-se imutáveis. Não quer dizer que uma conclusão que o juiz tomou num processo aqui, para fundamentar, tenha que ser utilizada em outros processos futuros, em outros processos diferentes daquele, tá? Segundo ponto, terceiro ponto importante, depois dos limites objetivos e do conceito e a distinção entre coisa julgada material e coisa julgada formal. A chamada coisa julgada e relações de trato sucessivo, conhecida também como relações jurídicas continuativas. Continuativas, mesma coisa, tá? Ou continuadas, tá? Mesma coisa. Olha lá. O 505 ele traz uma regra geral e o inciso 1º ele vai deixar muito claro que essa regra geral não se aplica às relações de trato sucessivo ou às relações jurídicas continuativas ou continuadas. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, né, à mesma controvérsia, salvo, olha a exceção, se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que for estatuído na sentença. O exemplo clássico aqui que você precisa lembrar para a sua provinha é o da ação de alimentos. Esse é o exemplo clássico, repito, que você precisa lembrar para a sua provinha, que é o exemplo da ação de alimentos. Por que isso? Vamos lá. Quando eu peço alimentos para alguém, eu estou pedindo com base na minha necessidade de hoje, com base na possibilidade que ele tem hoje.
eu ganho alimentos e ele fixa R$1.000 por mês para mim. Isso transita em julgado, tá? Passados 3 anos, esse réu, que é meu pai, quer discutir o valor que me paga de pensão. Ele pode? Pode, se teve alguma modificação fática ou jurídica. Por exemplo, ele teve mais 2 filhos nesse meio tempo. Aumentou o gasto dele, mudou o fato, ele pode revisar o que foi decidido aqui. Eu tive uma condição de mais gastos, posso pedir para revisar? Posso. Agora, o que não pode é pedir para mudar os alimentos, se eu preciso da mesma coisa e ele tem as mesmas condições de dar exatamente igual. Se não houve modificação fática nem jurídica, você não pode modificar a decisão judicial com base no 505 caput, justamente porque se você tivesse essa modificação, você estaria por fazer o quê? Por violar a coisa julgada, que a gente já viu que não é permitido, que não é lícito. Beleza? Tranquilo? Avança um pouquinho. Limites subjetivos da coisa julgada. Professor, o que é limite subjetivo? Relacionados aos sujeitos. Quem é atingido pela coisa julgada? Essa é a regra aqui. Quem será atingido pela coisa julgada, professor? As partes do processo, terceiros, regra geral. Olha lá, a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, tá? Então a ação é entre João e Maria. João e Maria serão afetados pela coisa julgada. É eles que não podem mais rediscutir a questão. É eles que irão se beneficiar ou que irão se prejudicar por aquilo que foi decidido. Agora, questão importante, questão de prova para você aqui. Professor, seguinte, dúvida que me surgiu neste exato momento. Me diga lá, mas será que alguém pode se beneficiar da decisão judicial dada num processo favorável a outra pessoa? Olha o que diz a lei. Não prejudicando terceiros. No Código revogado, no Código de 73, a disposição era não prejudicando nem beneficiando terceiros. No atual Código é não prejudicando terceiros. Ou seja, em resumo, ele impede que terceiros sejam prejudicados, mas não impede que terceiros sejam beneficiados. Por essa razão, muitos estão entendendo que é possível que terceiros, na mesma condição do que a parte do processo, possam se beneficiar, desde que a lei preveja isso. E nós temos uma situação interessante aqui, ó, Código Civil, não é CPC não, é Código Civil mesmo. Olha lá, o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Então, eu tenho um credor cobrando uma dívida do devedor. E eu sou credor junto com ele, solidários, nós dois. Ele entra com a ação, eu não. Ele perde a demanda. Eu posso entrar com a ação? Posso. Eu não sou atingido pelo prejuízo. Só que olha o que diz. Mas o julgamento favorável aproveita-lhes. Se ele ganha, eu me beneficio disso também. Em resumo, a coisa julgada entre os dois acabou por me beneficiar. Agora, cuidado, isso não é automático, é porque o Código Civil, nesse caso expressamente, autoriza que terceiros, no caso dos credores solidários, possam ser atingidos por um julgamento que é benéfico a um outro credor. Beleza? Tranquilo? Para a gente já ir finalizando, o último ponto sobre a coisa julgada, a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada, também conhecida como princípio do deduzido e do dedutível. O que é que esse princípio vai nos dizer? O que é a eficácia preclusiva da coisa julgada? Olha a redação do 508. Transitada em julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas, ou seja, afastadas, todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Quer dizer o seguinte, quando eu ganho uma causa, a parte que perde, depois do trânsito em julgado, não pode discutir esse objeto de volta com base num outro fundamento que ela poderia ter trazido nesse processo. Então imaginem que eu entro com uma ação para cobrar uma dívida do João. E o João diz assim, opa, juiz, eu já paguei a dívida, traz lá um recibo. O juiz entende que aquele recibo não prova, porque aquele recibo não tem data
não tem menção específica que tipo de contrato é, e julga procedente e manda ele pagar para minha dívida. Ele não recorre, isso transita em julgado, isso faz coisa julgada material. Depois de um ano, ele entra com uma ação para desconstituir essa dívida, alegando agora, não pagamento, mas alegando que na época que eu entrei com a ação para cobrar, havia a prescrição dessa pretensão de cobrança. O juiz vai dizer, olha, me desculpa, não vou analisar isso. Por quê? Eu considero como deduzida a prescrição lá no outro processo e repeli. Mas você não se manifestou sobre isso, eu sei que não, mas você também não. E você poderia tê-lo feito. Você poderia ter argumentado a existência da prescrição lá, não o fez, paciência. Quando a coisa julgada se operou, ela protegeu a cobrança dessa dívida sobre todos os argumentos que você usou, no caso, o pagamento, você usou esse argumento e perdeu, como todos os outros argumentos que você poderia ter usado, mas não usou, que é o que a gente chama de dedutível. Então a decisão fica imutabilizada, digamos assim, a partir dos argumentos que foram deduzidos e de todos que poderiam ter sido deduzidos, os chamados argumentos dedutíveis. Ok? Tranquilo? Isso é a eficácia preclusiva da coisa julgada. Quando a coisa julgada se opera, ela protege aquela decisão a partir de todos os fundamentos que as partes trouxeram e também poderiam ter trazido no processo em que ela foi formada. Ok? Sobre coisa julgada é isso. Um grande abraço, bons estudos e até mais.